quando vocês tiverem uma lesão, confiem nos profissionais que vão tratar do seu problema. Confiem neles, conte toda a história, conte a verdade, conte tudo o que aconteceu do início até aquele momento, porque vai ser fundamental para a cicatrização. Eu vou tentar aqui interpretar, já que a pessoa pediu o sigilo, certo? Interpretar para vocês, vou usar minhas palavras conforme ela colocou aqui, certo? Vou tentar aqui mexer com o português aqui para lá e para cá, para fazer aqui uma espécie de malabarismo e assim perguntar. Essa pessoa está dizendo aqui o seguinte, né? Que ela tem, por isso que é bom, né? A divulgação nas redes sociais, viu? E a pessoa faz a seguinte pergunta, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui mensurar aqui para vocês, né? Ela tem uma ferida, né? Nessa região do cóccix, certo? E ela diz que já tem mais ou menos uns 10 anos que corre aí esse ferimento. E chegou a ter um tempo aí de 1 ano, mais ou menos, que isso é algo como parava, mas depois voltava novamente, né? Apenas ouvindo assim um relato, dá para fazer algum tipo de diagnóstico ou é preciso realmente ver, né, para saber em detalhes o que significa? Deu para entender mais ou menos ou eu compliquei? Sim, deu para entender. Bom, foi interessante essa pergunta, né? A forma como você abordou, porque, sim, a gente recebe demais fotos que a foto já dá para ter uma ideia, né? Isso. Mas falando... Só interrompendo, até no Instagram de vocês, né? Que é o nome aqui, deixa eu só conferir aqui. Neocicatriz. Neocicatriz, né? Lá tem algumas fotos ilustrativas entre aspas, né? Porque são fotos verídicas, né? Sim. De pacientes que foram atendidos. E é interessante, as pessoas que estão em casa, né? Dar uma olhadinha, né? Até para perceber a diferença do antes e um depois, ou um processo ali que deve durar um tempo. Desculpe a interrupção. Pronto, não, sem problemas. Só em falar, a gente tem uma certa ideia, mas, assim, nada substitui a avaliação, né? A avaliação é essa que necessita ser presencial. Então, a gente recebe muita mensagem, né? Tanto no nosso WhatsApp, como também no Instagram, de pessoas que querem que a gente defina um tratamento, oriente como é que vai fazer aquele curativo, sem a gente ter visto pessoalmente. E, assim, infelizmente, não dá, certo? Não dá porque muda muito pessoalmente. Dependendo da sua câmera, ela vai alterar os tecidos. Então, essa avaliação ela não consiste apenas numa avaliação da lesão, certo? Só para vocês entenderem. Nós vamos avaliar a pessoa como um todo. Certo? Então, a gente faz uma anamnese. O que é anamnese? A anamnese é uma entrevista que a gente vai fazer perguntas voltadas à saúde daquela pessoa. Questão da alimentação, essas coisas também existem, é isso? Exatamente. A alimentação pode interferir, a idade dessa pessoa, se ela apresenta alguma doença de base, que seria o quê? Uma hipertensão, uma diabetes. Então, são várias coisas que podem alterar a forma como ela cuida dessa ferida, né, os fatores sociais. Questão de idade também tem essa influência? A idade. Então, são várias coisas. Então, nada substitui uma avaliação, certo? Então, o melhor conselho é o conselho presencial, não é isso? Exatamente. Porque a pessoa comunicou, mandou que chegou um plim aqui da mensagem, viu? Ela comunicou, né? Apenas como base, é até bom, né? A pergunta, porque vocês acabam tendo uma base do que o ouvinte está querendo realmente saber, né? Que são várias feridinhas, né? Pelo corpo dela, né? E aí tem, a depender do momento, né? Se intensifica um pouco mais, em outro momento está um pouco menor, né? Essa questão. Mas aí que você falou, né? O diagnóstico presencial é o essencial. Assim, só complementando aí sobre essa pessoa, em alguns casos a gente, inclusive, sozinha não dá conta, né? Não são todas as feridas que a gente vai dar conta. Então, a gente acaba encaminhando também para especialistas quando isso ocorre. Às vezes são lesões causadas por ISTs. Não sei se é o caso, mas isso pode ocorrer. Sim. Existem vários tipos de lesões no corpo, né, que a gente trata e outras a gente precisa encaminhar realmente para um especialista. No caso do encaminhamento para o especialista, como é o que está falando, especialistas diferentes. Por exemplo, a gente percebe que o paciente ele não tem uma boa nutrição. Então, nós encaminhamos para um nutricionista. Certo? Não em relação ao tratamento da ferida. Isso nós somos as especialistas que vamos tratar.
mais especialistas que a gente fala, que vão tratar outras causas que podem estar influenciando na não cicatrização dessa ferida. Então, se ele precisar, por exemplo, de um vascular, a gente vai encaminhar para um médico vascular, que vai investigar, analisar a causa que é mais profundo do que aquela lesão. E aí, sim, a gente vai fazendo esses encaminhamentos. O paciente precisa de uma fisioterapia, encaminhamos para um fisioterapeuta. E, assim, o tratamento ele pode ser multiprofissional. Muito bem. Com relação a tempo de tratamento, né? Vai também variar de acordo com o tipo de ferida que vocês vão fazer a avaliação, é isso? Pronto. Outra pergunta também que é bem comum, né? As pessoas, quando nos contratam, perguntam logo, né? Quanto tempo? A gente tem uma ideia. As pessoas têm aquela ansiedade, né? De quero resolver o problema, né? Mas, assim, tem que lembrar que é uma pessoa que tem vários fatores, né? Nutricional, como a gente já citou, que isso pode interferir, sim, né? Então, a gente orienta em todos os sentidos, né? Se precisar de um nutricionista, porque prescrever uma dieta não cabe a nós, né? A nutrição, enfim. Mas não tem como a gente dizer ao certo quanto tempo aquela ferida vai fechar, porque cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente. Certo? Pronto, eu vou entrar aqui em algumas coisas que eu preparei, por enquanto foi no improviso, viu? Pegando o gancho aqui da pergunta dessa pessoa, né? Eu queria saber quais são as primeiras orientações que vocês dão com relação à questão da lesão. Teve alguma lesão no corpo? Qual é a primeira orientação, vocês como profissional, que vocês encaminham para a pessoa? Pronto, a primeira... O que fazer? A primeira orientação. Isso depende muito da etiologia do ferimento. Por exemplo, foi um acidente, acabei de me acidentar, então o que eu vou fazer? Vou lavar com água, sabão e o mais rápido possível um serviço de saúde. Mas, dependendo do tipo de lesão e como ela se apresenta, é procurar um profissional. Nada de ficar ouvindo as histórias dos vizinhos. Eu usei água de aroeira, deu certo. Eu usei tal água, eu usei tal medicamento, tal pomada, que a gente sabe que a realidade é essa. Sim, sim. Né? Você procura inúmeros tratamentos, pomadas, água disso e daquilo, mas não sai do lugar a ferida, justamente porque precisa de uma avaliação. A ferida, ela fala. Para entender essa fala dela, necessita de conhecimento, que é justamente o que nós fazemos todos os dias. Cada dia estudando e procurando ver o que tem de novo aí na literatura para oferecer o melhor, né, para os nossos clientes. E é justamente isso. A ferida fala através dos tecidos que se apresentam, através do que ela manifesta. Então, a gente vai tratar baseado nisso. Se ela está muito exudativa, então vão existir coberturas, pomadas, que vão tratar essa exudação. E assim sucessivamente. Então, não existe uma forma de bolo, né? Não existe uma receita específica para cada ferida. Tipo assim, eu tenho uma lesão por pressão. Qual pomada eu vou usar? Não existe essa pomada só para lesão por pressão. Vai depender do que a lesão apresenta. Se ela apresenta necrose, eu vou utilizar um tipo de pomada, de cobertura. Se ela apresenta um tecido de granulação, que é aquele vermelhinho, já é outro tipo. Então, é a partir disso que realmente necessita ser avaliado. Eu me lembrei da época da Covid, né? As pessoas, de maneira um pouco desesperada, buscando aí medicamentos que, às vezes, a medicina comprovava que não tinha nenhuma eficácia, as pessoas insistiam ali em usar aquele medicamento sem ter uma orientação realmente profissional, né? E também, vale também aquela questão, como vivemos aí no mundo da tecnologia, né? O velho e tradicional Google, né? Você vai lá no Google, me diga aqui o que coloca na ferida, né? Isso também é um perigo, né? Porque você vai encontrar, você dá um clique e você encontra aí 1001 respostas e você sai testando aí, e aí você está colocando a sua saúde também mais em risco ainda, não é mais ou menos isso? Exatamente. Não é isso?
Bem, me informe aqui se tem alguma diferenciação com relação a queimaduras e feridas, né? Como é que funciona essa questão, né? Tem alguma diferenciação no tratamento ou é a mesma coisa? Bom, a queimadura é uma ferida, né? Que é uma ferida, É né? uma ferida. E, assim, é uma causa diferente, né? Existem várias causas. A gente tem, por exemplo, para citar para vocês, uma ferida no pé diabético. É um tipo de ferida. Uma lesão traumática é outro tipo. Uma queimadura é outro tipo também, certo? Aí, assim, a queimadura, ela tem seus graus. Tem o primeiro grau, que é aquele que ficou só vermelhinho. Então, tá só vermelhinho, ali a pessoa sente dor no local, mas ela não abriu, né? Não danificou, digamos assim, visivelmente os tecidos, certo? Aí, do segundo grau, é quando forma a bolha. Então, formou a bolha, ela já não é tão superficial. E, sucessivamente, né? Aí tem o grau 3, certo? O grau 4, aí precisa realmente de cuidados. Aí você, quando fala assim do grau 2, que é o mais comum, né, quando forma aquela bolha, e as pessoas não sabem o que fazer, né? Estoura ou não estoura a bolha? Bem, Tem ideal. até algumas imagens no Instagram, também vocês Isso. relatam sobre isso, né? Exatamente, porque é algo que é bem simples, mas as pessoas ficam muito na dúvida, né? Não pode se estourar a bolha em casa, né? Porque você acaba que pode causar ali um processo infeccioso, dependendo com que você vai furar essa bolha, né? Então, o ideal é que seja no serviço de saúde com profissionais habilitados, que aí precisa realmente de cuidados à ferida causada por uma queimadura. Existem também queimaduras, né, assim, um líquido quente. Existe aquele que você sofreu um acidente e você, por fricção, né, queimou ali naquele asfalto, por exemplo. É um tipo de queimadura, tá certo? Você me fez lembrar de um outro detalhe, né? Que é a questão de cremes, né? Eu vejo pessoas que usam cremes. Tem alguma orientação a respeito disso, sobre a eficácia, né? Como é que fica essa questão de cremes, o uso de cremes? Sim, na queimadura. Pronto, a de primeiro grau é muito comum quando a gente vai para a praia, né? Fica muito exposto ao sol e tem uma queimadura de primeiro grau, né? Que fica bem vermelha a pele. E a gente recomenda hidratante, realmente, né? Um hidratante, a gente, inclusive, vende alguns produtos, né? Hidratantes também, que não tem perfume, que não tem... eles são hipoalérgicos, causam menos alergia, certo? Então, de tratamento mesmo. Mas a pessoa em casa, ela pode estar usando aí o hidratante e consumir bastante água, né? Então, tem que beber bastante água, que é algo que é bem específico da queimadura. O paciente, ele perde muito líquido, certo? Então, dependendo da extensão também dessa queimadura, precisa de um suporte no hospital, né? Se for uma queimadura pequena, não, tudo bem. Dá para a gente fazer curativo em casa, mas dependendo da extensão dessa ferida, né, forem parte grande do corpo, ela precisa de um suporte bem maior, certo? Pode falar. Pode acrescentar, no caso. Pronto. E caso realmente estoure essa bolha, esse curativo ele precisa ser fechado, que é outro mito que as pessoas acreditam muito. Não faltam mitos, né? Isso, não faltam. A gente trabalha no serviço, né, que inclusive a partir dessa necessidade de ver quantas pessoas tinham feridas, foi que também nos impulsionou para abrir a neocicatriz. E chegam muitos pacientes e eles dizem assim, não cobre, não feche a ferida porque ela precisa respirar. E aí eu sempre digo assim, a ferida tem pulmão? Aí a pessoa diz assim, não, por quê? Eu disse assim, então ela não precisa respirar. A ferida ela precisa se manter fechada, justamente para manter o meio úmido, preservar, porque ali não tem mais a pele, né? Então, se não tem mais pele, nós estamos expostos. O nosso organismo fica exposto a micro-organismos, né? A tudo que está aí no ambiente. Então, precisa manter a temperatura, precisa manter a umidade. Então, é o curativo que vai fazer esse trabalho de proteção da pele.
Muito bem, 14 horas mais 5 minutos. Eu quero aqui abraçar alguns internautas, a Adileuza Oliveira, a Silva Luciane, a nossa amiga Marinete Oliveira e também, deixa eu ver um comentário aqui da nossa amiga Leila Lima, também estão aqui interagindo através do Facebook. Bem, eu queria, Elka, não é isso? Elka, né, que você mostrasse um pouco aí esse material que você trouxe aí e fizesse alguma explicação, você fosse narrando mais ou menos como é que funciona. Algumas pessoas podem estar olhando assim de casa, pode ter algum medo, né? Mas não precisa ter medo não, né? É algo que vai trazer benefício. Então, eu queria que você ilustrasse mais ou menos como é o funcionamento na prática dele. Pronto, falar um pouquinho aqui do laser, né? A gente trouxe ele, para vocês verem, ele é pequeno, né? Ele é um instrumento pequeno. E a intenção de trazê-lo é para mostrar realmente que, assim, quando a gente chega no atendimento e tira o laser, né, as pessoas, nossa, ele é pequeno assim, né? Ele imagina uma coisa bem grande. Bem maior, né? E, assim, falar um pouquinho aqui do laser, né? O laser, a laser terapia, ela não é algo Pode virar novo. um pouco mais para cá, viu? Isso, pronto. Coloca os óculos, Laís. A laser terapia, Isso. ela não é algo novo, certo, pessoal? Tá Ela é ótimo. algo, assim, que há muitos anos, né, é um tratamento que era utilizado, só que ele era utilizado de forma invasiva, certo? E com a tecnologia, né, com toda essa evolução, a gente está com esse instrumento aqui, que ele pode ter para outras áreas, esse é específico da enfermagem, certo? Então, o pessoal da odontologia faz uso, outras categorias, né, na área da saúde está utilizando, certo? Infelizmente, ainda não é uma realidade do SUS, né? Assim, em alguns municípios, poucos, por exemplo, eles já estão utilizando na rede pública, mas não é algo a nível nacional, né? Então, falar um pouquinho sobre ele. Ele é uma terapia adjuvante. O que é terapia adjuvante? É uma terapia que ela vai ajudar, certo? Tudo que ela vai acelerar esse processo. Por quê? Ele vai atuar a nível celular. Então, quando a gente utilizar ele no leito da ferida, uma ferida, para vocês entenderem um pouco melhor, uma ferida, ela tem o leito, né? Tem características, né? Vai ter o leito, que é o meiozinho, que tem lá um tecido, pode ter vermelho, pode ter amarelo, secreção. Vai ter o ao redor, que a gente chama de bordas, e vamos ter a região perilesão, certo? Que é ao redor dessa ferida, tá certo? Então, nós temos aqui dois tipos de irradiação. A gente um laser de baixa potência esse, certo? Então, ele vai irradiar uma luz laser nessa ferida e temos a luz RED e a luz infrared. Elas têm uma diferença. A luz RED, ela vai servir para o leito da ferida, certo? Isso, é um processo de fotobiomodulação. Ela vai ajudar na cicatrização. Isso, regenerando aí os tecidos, certo? E a gente só utiliza em tecido que está viável. Certo. Ou seja, tecido vermelhinho, que você vê que tem ali realmente sangue. Se tiver necrose, que é tecidos mortos, amarelo, aquele tecido preto, a gente não usa, porque ele não vai servir, tá certo? Então, tem todo um processo para a gente chegar na utilização dele nesse sentido. A ferida também, ela pode ter também dor, né? O paciente sentir dor na ferida e também ficar inchado, né? A gente chega, às vezes, no membro, principalmente os membros inferiores, eles tendem a edemaciar, que a gente chama de inchar, né? Ali afetando o sistema linfático desse paciente. E a gente pode utilizar o laser para aliviar a dor, ele tem esse efeito de analgesia, e também para diminuir esse edema. É perceptível, a gente utiliza, o paciente já diz que já está doendo menos, certo? É isso que eu ia perguntar, o feedback, né? Como é que tem sido o feedback? Pronto, é assim, bem positivo, sabe? A gente, inclusive, só falando, né, em relação ao laser que é fácil de usar, né? Vocês veem que aqui a gente aperta aqui os botõezinhos e coloca o óculos, proteção do paciente, nossa, né? Porque tem essa irradiação, por precaução é recomendada essa utilização, mas é um aparelho que ele precisa de habilitação, certo? Tipo, a gente é habilitado para estar usando ele.
Porque a gente segue protocolos. Quem criou o laser, né, a empresa que faz o laser, ela tem disponibilizado também protocolos. Então, cada pessoa vai ter um protocolo diferente, conforme a necessidade dele. E a utilização dele também, em alguns casos, não posso usar ele todo dia, que é desnecessário, porque ele fica ali, o efeito dele por 48 horas, alguns até 72 horas, certo? Eu vou passar para a Laís para ela falar um pouquinho mais sobre as outras, porque é muita coisa quando fala em laser muita terapia, informação, né? E ela falar um pouquinho mais também sobre o LIB, certo? Pronto. Pegando o gancho da sua última pergunta, que foi sobre o feedback, Isso, né? isso. Então, assim, imediatamente os pacientes já relatam a analgesia, que é o alívio da dor. Sim. Imediatamente eles já relatam que diminuiu a dor. Por quê? Normalmente, o correto, né, como a Elka falou, a gente tem tecidos que são viáveis para ser aplicado laser. Então, se existe algum tecido que não é viável, por exemplo, uma necrose, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente faz a limpeza da ferida, faz o desbridamento, que é com bisturi, as pinças, remove esses tecidos que não são úteis para a ferida, são tecidos desvitalizados, né, mortos. Então, a gente faz esse desbridamento, limpa e depois utiliza o laser. Então, assim, esse processo de desbridar, ou seja, lá com o bisturi, tirando esses tecidos, ele causa dor. E aí, já em seguida, quando nós utilizamos o laser, o paciente já refere esse alívio. A inflamação e o edema também é perceptível, assim, rapidamente. Normalmente, nós chegamos no atendimento com o paciente, está com a perna, digamos assim, bem edemaciada, bem inchada. E aí, a gente faz tanto a terapia do laser, diretamente na lesão, como também outras terapias que ele nos ajuda a fazer, que é direto no sistema linfático, a ativação dos linfonodos. E aí, a partir dessa atuação nos microvasos, faz com que esse edema ele diminua. E isso, assim, é muito perceptível. E aí, como a Elka passou para mim para falar de outras terapias, que também é realizado com laser, temos a terapia ILIB, que a gente utiliza o laser. A LIB ILIB. e LIB. Isso. Que é uma irradiação diretamente na corrente sanguínea. Mas não é invasivo, como a Elka falou anteriormente. Antes, realmente, era invasivo. Fazia, né, a punção para poder chegar a esse laser lá. Hoje, não. A tecnologia é a nosso favor, né? E aí, existe uma pulseira que a gente coloca aqui na nossa artéria radial, coloca o laser na potência, né, que é indicada. E aí ele vai fazer todo esse trabalho de Essa fotovia. pulseira aí que ela está mostrando agora na imagem, deixa eu ver se está saindo bem aqui. Está saindo bem, viu? Faça a demonstração aí. Faz de conta que ela é sua paciente. E aí ele vai fazer todo esse efeito de fotobiomodulação. Certo. E o ILIB, existem vários estudos, artigos. Nós não estamos falando isso à toa, nem da nossa mente. São estudos científicos, artigos, né, que são publicados. E aí ele fala, né, nesses artigos que o laser ele vai atuar no sistema respiratório, no sistema cardiovascular. Ele vai... Então, peraí, deixa eu só entender aqui. Então, esse aplique aí que é feito é uma espécie de buraquinho que tem na pulseira, é isso? Isso. É assim mesmo que eu estou vendo aqui um pouco de longe, não é isso? Isso. Pronto. Tem um encaixezinho, né? Pronto, Isso. né? E ele fica apontado diretamente para a artéria radial. Não é na pele diretamente, não, no caso, Não. né? É aí nessa pulseira, não é isso? Pronto, compreendi. Ele fica aqui diretamente na artéria radial, Pronto. pulsando essa luz Só vermelha. para quem está em casa compreender um pouco mais clareza, Pronto. entendeu? Tá ótimo. E aí, os estudos mostram ele é muito efetivo para o aumento da imunidade. Em efeitos mais tardios, melhora a qualidade do sono. Ele ajuda também na síntese da insulina, ou seja, então ele contribui para quem tem diabetes. São inúmeros os benefícios. Para quem tem doenças crônicas que sente muita dor, como a gente já falou, né, ele tem efeito analgésico. Então, assim,
É só benefícios. As pessoas que têm fibromialgia, né, são aconselhadas a usar esse tratamento? Sim. Né, que são pessoas que sentem dores, né, Sim, constantes, muita né? dor constante. Então, assim, vale ressaltar que não é nenhum milagre. Né? Não, Não é curandeiro, não, né? Existe um protocolo a ser Certo. seguido de acordo, né, com o grau de cada paciente. E aí a gente segue esse protocolo como um tratamento. E aí tem os dias de aplicação, o tempo de aplicação, e a pessoa vai evoluindo nesse sentido da melhora da dor. E, diante disso, pode ficar fazendo como se fossem revisões. Me fugiu a palavra agora, no momento. Em que a pessoa fez o tratamento e, posteriormente, ela faz novamente algumas sessões de manutenção. De manutenção, pronto, essa é a palavra. Pronto. E, além disso, existem outras terapias também, que é o PDT, que a gente usa o azul de metileno, que é justamente para feridas que estão altamente infectadas. E a gente tinge com esse azul e utiliza o laser, que vai fazer com que essas células, essas bactérias, elas acabem morrendo de uma forma mais rápida. Às vezes eu sou igual o Faustão, viu? Fica esse pulinho de pergunta aqui na cabeça, né? Mas tem que esperar terminar o raciocínio. Você falou em sessão, mas já me veio aqui uma pergunta, né? Essa sessão, ela tem um tempo em média ou vai variar também de acordo com o tipo de ferida ou tem mais ou menos uma base em cada sessão? A durabilidade de cada sessão é mais ou menos essa ou não dá para ter noção com relação a esse tempo? No dia, isso, no dia. É rápida? É relacionada ao laser, é isso? Isso. É rapidinho. Normalmente, numa ferida, né, que precise, tanto dentro como, dependendo da extensão. Eu não sei se é uma pergunta bem simples, né, mas assim... É porque depende da extensão da ferida. Quanto maior, ela vai demorar um pouco mais. Mas, assim, cada pontinho que a gente vai irradiando o laser, né, são coisas de segundos. Certo. Então, em 7 minutos no máximo, né? Assim, uma lesão grande, certo? Lembrando que essa terapia, ela sozinha, né? A gente não pode trabalhar só com ela. A gente não trabalha só com ela, a gente trabalha com os produtos também e com a realização do curativo, certo? Porque, assim, falando muito dela, né? Porque é algo novo e tem nos ajudado a cicatrizar 3 vezes mais rápido. Então, isso aí é muito importante para quem não é algo isolado, né? No caso, exato. Eu vou mencionar isso, né? Pode falar. Pronto, isolado, né, que até essa da pulseirinha que eu coloquei no meu braço, não necessariamente paciente que tem uma lesão precisa do ILIB, né? Tipo, quem tem diabetes, quem tem insônia, a fibromialgia, vários problemas, né, de saúde que ele pode estar ajudando, mas só reafirmando, ele sozinho não. A pessoa tem diabetes, ela vai precisar de medicação, ela vai precisar de dieta, certo? Só para, assim, entender, né? Melhor, porque às vezes, só o ILIB, pronto, não preciso mais tomar mais nada. É algo não, ele vai ajudar. Né? Existem outras questões que se colocam também. E é algo que, assim, a gente se preocupa muito, né? Para as pessoas não entenderem que é uma propaganda enganosa. Essa laser terapia vai resolver remédio, todos, né? Os problemas. Eu costumo até me preocupar, e assim, quando algo, ele serve para tudo, né? Então, só para as pessoas entenderem mesmo. Não, eu entendo isso, porque tem produtos, né, que às vezes são anunciados, que alguns produtos são anunciados, e aí eles começam a enumerar, né, 1001 situações de rapaz, ninguém se tomar esse remédio aí, você não pega mais nenhuma gripe, né? Então, realmente a preocupação ela é real. Aí, assim, faz sentido. Voltando à tua pergunta do tempo, né? O tempo que eu citei foi quando a gente utiliza o laser na lesão, certo? Sim. Então, 5 minutos, por aí, certo? Pronto. Quando for a terapia ILIB, ela é isolada, que normalmente a gente faz o quê? A gente faz essa anamnese, a entrevista com o paciente, avalia, né, se ele tem condições de ser utilizado, certo? Aí a gente já avalia a ferida, deixa lá atuando os produtos que a gente, né, utiliza para limpeza, e a gente já deixa o paciente na terapia ILIB, que ele varia de tempo, né, de 15 minutos, de 5 até 1 hora, vai depender da situação.
a gente utiliza 15, 30 minutos na maioria dos protocolos, tá certo? Muito bem, 2h20. Meninas, eu sei que vocês têm um horário aí a cumprir, né? Estamos aqui vai conversando, as perguntas vão surgindo, né? Passa rápido, né? Mas eu queria entrar agora para a questão de espaço, de atendimento, né? De rede social. Eu queria que vocês nos dissessem aí se já existe um espaço ou, por enquanto, é esse trabalho que vocês fazem no atendimento em domicílio. Como é que está funcionando por enquanto? Pronto. Atualmente estamos trabalhando em domicílio. Uhum. Porque, assim, a necessidade dos nossos pacientes, até o momento, sempre foram pacientes que optaram pelo atendimento em domicílio. São pacientes geralmente mais idosos e até mesmo já atendemos pacientes jovens, crianças, porém os pais, nesse caso, preferem que o atendimento vá até a casa do paciente do que ele ter que sair daquele local. Muitas vezes a pessoa não tem um transporte para levar um idoso até uma clínica, mas nós já estamos, né, acordando aí com algumas clínicas a questão de atendimento. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que tudo que for a respeito da neocicatriz, nós estaremos divulgando lá também. E para quem deseja seguir as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, @neocicatriz. Lá, além de você acompanhar os nossos atendimentos, né, a nossa rotina, nós também compartilhamos muito conhecimento. Então, muitas das coisas que nós falamos aqui também está disponível lá no Instagram. Tem várias postagens. É muito interessante, muito legal, porque você fica sabendo, né, de como lidar em determinada situação que é tão simples, às vezes acontece no nosso dia a dia e a gente não sabe o que fazer. Como, por exemplo, no caso das bolhas, se estoura, não estoura. Então, nós estamos sempre disponibilizando material novo. E quem desejar nos seguir, é só chegar, que será muito bem-vindo. 2h22, enfermeiras Elga Paulino e Laís Lima, eu quero aqui agradecer imensamente pela oportunidade. Certamente eu quero convidá-las para um momento posterior, para a gente voltar a conversar e até interagir um pouco melhor com os ouvintes. Esse período eleitoral, nós temos aqui uma correria de colocar propaganda eleitoral, então é um pouco mais corrido, né, conforme eu até falei para você, mas certamente nós vamos ter outros momentos para dialogar e assim ampliar um pouco melhor esse assunto. Muito obrigado. A gente aqui agradece, né, pelo espaço, porque a gente entende que é algo novo. Sim, né, sim, que e essencial. Isso, e muito obrigada mesmo, assim, de coração, por estar nos recebendo e dando esse espaço para a gente estar conversando um pouquinho, né, com os ouvintes. E a gente já se dispõe, né, Laís, para estar voltando aqui. Vocês querem deixar algum telefone de zap ou, por enquanto, só mesmo o Instagram? Nós temos telefone, sim. Vocês querem repassar, né? De repente, quem está em casa, Pronto. né, queiram Laís, tu pega aqui, por favor. olhar o zap, né? Fazer alguma coisa. Pronto. E, assim, é muito interessante vocês abrirem esse espaço para a gente estar falando um pouquinho, porque é algo novo, né? É muito novo ainda para as pessoas. E a gente vê essa necessidade, né? Fizemos rede social justamente para estar divulgando isso, porque a gente quer muito que a enfermagem aí cresça e estejamos, né, em vários espaços realmente fornecendo o que há de melhor, né, para as pessoas que requererem o nosso cuidado, tá certo? Muito obrigada. Pronto. Nós temos 2 números, certo, de WhatsApp. Aí temos aqui um é 85, né, 995 73 9957, desculpa, 3366. E temos o outro, né? Que esse é com a Laís. E aí agora é o meu, certo? 88 esse, né? 9291 1246. Então, isso. Aí, assim, só falando um pouquinho mais, só para finalizar. Geralmente a gente faz o atendimento junto, né? Os contatos só para realmente ampliar e para as pessoas as possibilidades de estar nos contactando, mas o nosso atendimento ele na maioria das vezes em conjunto, né? Nós duas vamos lá até o seu domicílio e atendemos aí a região, né? Assim, aqui do Vale, especialmente Limoeiro e Tabuleiro, que é onde nós moramos, né? Domiciliamos.
tá certo? E qualquer dúvida, podem entrar em contato, que nós teremos o maior prazer de atendê-los. Muito obrigada, tá? Muito bem, 2h25, conversei aqui nessa tarde com as enfermeiras Elka Paulino e também com a enfermeira Laís Lima. Obrigado e até uma próxima, tá bom? 2h25, pessoal, vou chamar para o apoio cultural das duas, né? Depois a gente emenda aqui com outras propagandas e voltamos daqui a pouco com mais notícias, também com mais informações. Daqui a pouco, mais música. Não saia da Nativa. Já já estaremos de volta. Nativa FM.